Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos dar uma revisadinha naquilo que a gente viu na aula passada e tem uma atividade de asa para vocês. É coisa simples, tá bom? Não precisa ficar assustado nem estressado. Vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos rever alguns conceitos importantes, principalmente porque eu quero que vocês saibam usar e entender quando alguém usa uma question tag com vocês, beleza? Primeira coisa, conceito. Para que a gente usa question tag? A gente usa question tag quando a gente quer verificar com a pessoa que está conversando com a gente se aquilo que a gente está dizendo é verdade ou se a pessoa concorda com a gente. Olha o cara lá. A mulher tá brava pra caramba, saiu pisando duro, pegou a raquete, enfiou na cabeça dele a bola dentro da boca. E ele tá lá pensando, não dá nem pra falar, né? She doesn't seem very happy about losing, does she? Então, ela não parece estar muito contente por ter perdido o jogo, parece. Acho que ela não é uma boa esportista, né? Então, ele tá checando até consigo mesma, né? Vamos lá. Para a gente entender e conseguir usar as tag questions de maneira adequada, a gente tem que entender esse conceito de verbos especiais. Então, o que são verbos especiais, gente? Verbos especiais são aqueles verbos que conseguem fazer uma negativa sozinhos, que não dependem de um outro verbo para fazerem uma negativa. Então, que verbos seriam esses? O verbo to be. Então, vocês sabem que o verbo to be não precisa de nenhum verbo auxiliar para fazer uma frase negativa. Se eu quiser falar que eu sou, sei lá, brasileira, I am Brazilian. Se eu quiser falar que eu não sou, eu falo I am not Brazilian e não estou colocando nenhum outro verbo. O not vai juntinho lá do verbo to be. Não é isso? Então, o verbo to be é o primeiro verbinho especial lá. Além disso, os verbos auxiliares, ou seja, aqueles verbos que ajudam todos os outros verbos a fazer negativas. E daí nós temos 3 verbos auxiliares principais. Olha lá, o verbo to be, que é o verbo auxiliar nos tempos contínuos. Lembra? Present continuous. I am going to São Paulo. I am sleeping, I am studying, I was watching TV, né? Tudo verbo to be. Tempos contínuos, então, é o verbo to be. O verbo to do, que é o verbo auxiliar dos tempos simples, do presente e do passado. Então, eu falo, I don't like, sei lá, liver, steak, não gosto de bife de fígado. Ou he doesn't go to school by bus. Ele não vai para a escola de ônibus. Ou no passado, he didn't go to the party. Tá vendo? É o verbo to do, só que conjugadinho, tá bom? E o verbo to have, que é o verbo auxiliar dos tempos perfeitos. Nós estudamos apenas o presente perfeito, mas há outros tempos perfeitos, tá bom? Tem passado perfeito, futuro perfeito, presente perfeito contínuo, futuro perfeito contínuo, passado perfeito contínuo e por aí vai, tá bom? Mas, assim, a gente sabendo que o verbo to have também pode servir de verbo especial, também funciona. Presta atenção que tanto o verbo to do quanto o verbo to have são considerados verbos especiais apenas quando eles são auxiliares, tá bom, gente? Eles não são verbos especiais quando eles são os verbos principais da frase. Então, se eu estou falando que eu faço exercício de manhã, I do exercise, ou I do my homework, esse do não é o verbo auxiliar, ele é um verbo principal. Então, nesse caso, ele não conta como um verbo especial, tá bom? Beleza. Além disso, nós temos os verbos modais, que nós estudamos esse ano também. Verbos modais, nós temos can, could, will, would, may, might, must, should. Devo ter esquecido de alguns aqui. Então, gente, é só para te dizer que todos os verbos que a gente estudou, que se enquadram como verbos modais, esses verbos
também são verbos especiais. Então, quando a gente está analisando a frase ou quando a gente está pensando na frase para fazer uma tag question, esses verbos servem, tá? Então, por que a gente fez essa revisãozinha aí dos verbos especiais, gente? Nós fizemos isso porque quando a gente vai fazer uma tag question, a gente precisa pensar na frase ou olhar a frase e pensar qual é o verbo especial que tem nessa frase, tá bom? Tem que ter um verbo especial ou não. Então, ó, nós vamos pensar assim. Se a frase tem um verbo especial e esse verbo está na forma afirmativa, na tag question, ele vai aparecer como negativo. Se ele está na forma negativa, ele vai aparecer como afirmativo, sem problema nenhum. Mas, e se não houver verbo especial na frase? Se não houver verbo especial na frase, das duas, uma, gente. Ou essa frase é uma frase afirmativa, sempre é afirmativa, né? Porque você lembra que a gente usa o verbo auxiliar para fazer negativa no simple present ou no simple past. Lembra que no simple present a gente usa a base form ou a base form mais S. E no simple past, ou a gente usa a base form mais ed, ou então uma forma irregular do verbo. Então, a gente não está usando nenhum auxiliar para conjugar. Então, pode acontecer essa situação aqui, ó. Frases afirmativas no simple present ou no simple past. E daí, gente, eu só tenho que pensar, se essa frase fosse negativa, qual auxiliar eu teria que usar? Então, olha, se é uma frase no simple present, eu vou usar don't ou doesn't. Tá vendo? E se fosse uma frase no simple past, eu vou ter que usar didn't e o verbo na base form. Então, agora eu já tenho os verbos que vão compor a minha tag question. Então, olha lá. Além disso, eu tenho que pensar qual é o pronome pessoal que eu vou usar para me referir ao sujeito da frase, ao sujeito desse verbo. Eu preciso de um pronome pessoal. Não pode ser simplesmente o sujeito repetir. Se esse sujeito for um nome, ele não pode ser repetido. Se for um pronome, aí tudo bem, não tem importância. Então, olha, a gente forma a tag question desse jeito, olha. O verbinho especial ou é um desses três, ou é uma transformação. Lembra da história da pilha? Entra positivo, sai negativo, entra negativo, sai positivo? É isso. Então, é o verbinho especial transformado, né? Mais o pronome pessoal. Legal? E vocês se lembram que a gente viu também alguns casos, vamos dizer, especiais. Vamos estudar esses casos especiais, porque isso aí vai ter na nossa atividade de asa. Vamos lá. Se na frase eu tiver I am, ou seja, se o sujeito for primeira pessoa do singular e o verbo especial for o verb to be, tá bom? For o verb to be no presente, tipo I'm late, ou então no presente contínuo, I'm talking to the walls. Tá legal? Então, nos dois casos, ao invés de eu falar am not I, porque não dá para contrair, vocês viram que a gente usa sempre, quando a gente vai fazer a tag question e a tag é negativa, o verbinho com negativo está sempre contraído, né? Então, não dá para contrair am com not. Então, a gente põe aren't, tá bom? Para I am, vira aren't I, ok? Próximo. Se for um indefinido, se o sujeito for um pronome indefinido, tipo everybody ou something. Então, aqui nós temos dois casos. Se for com gente, everybody, somebody, nobody, ou o que quer que seja, né? Everyone, no one, someone, eu vou usar o pronome they. Tá bom? Se for gente, uso they. Mas se for coisa, tipo something, anything, nothing, etc., eu vou usar it. Legal? Então, gente, eu uso they e coisa, eu uso it. Ok? Próximo casinho, se for sugestões começadas com let's,
tá bom? Por exemplo, aqui, ó, let's go out for a walk. Shall we? Então, sempre que for let's, a tag question vai ser shall we? Independente de qual for a ação principal, quando a gente faz essa sugestão, iniciada por let's, a gente vai usar shall we. Quando a gente usa there is, there are, there was, there were, there will be, etc., a gente não tem um sujeito, não dá para usar um pronome pessoal. Ao invés disso, a gente vai usar o there para compor a tag question, como nesses exemplos aqui, ó. There are 2 cats in the roof. O verbo especial é are, vira aren't. E ao invés do pronome pessoal, a gente usa there. Aren't there? There wasn't a lion in the park. Wasn't é o verbo especial, ele vira was, e aqui a gente repete o there. Próximo casinho, imperativos. Nas frases imperativas, o sujeito não aparece. Então, eu não tenho sujeito numa frase imperativa, não tenho como colocar um pronome que se refira a esse sujeito, porque não tem, tá vendo? Ó, aqui antes do verbo não tem nada. Viram? Só que aqui é subentendido que o sujeito é you. Eu não dou ordem falando para você, que é uma coisa que é para ele fazer ou ela fazer para uma terceira pessoa. Quando eu estou dando uma ordem, eu estou dando para você, não é isso? Então, é por isso que a gente entende que é you e é por isso que a gente usa you aqui. E na hora de formar a tag question, vai ser sempre com will, tá bom? Não é com do, não é com don't, é com will. Alright? Sempre will, mesmo que se o imperativo for afirmativo, é will, se for negativo, é will também. Ok? Próximo casinho. Quando eu tenho uma palavra negativa na frase, por quê? Porque quando eu tenho uma palavra negativa, tipo never ou nobody, eu transformo uma frase que tem o verbo afirmativo, esse verbo aqui é afirmativo, né? Mas a frase é negativa, o sentido dela é negativo. Então, lives aqui, o verbo é afirmativo, mas essa frase tem um sentido negativo, tá bom? Porque eu tô falando que ninguém mora nessa casa, ou que você nunca gostou, é horrível, hein? Você jamais gostou de mim, não é isso? Nesses casos, gente, a gente vai fazer a tag sempre afirmativa. Apesar do verbo aqui tá afirmativo, a tag também vai ser afirmativa, ó. Aqui e aqui afirmativo. Por quê? Porque o sentido da frase é negativo, tá bom? Mas daí o verbo especial vai variar, o verbo especial e também o sujeito vai variar conforme o caso. Beleza, gente? Então, agora, vamos dar uma praticada nisso. Tem uma atividade de aplicação no documento anexo aqui dessa aula. É um documento do Google Docs que você vai abrir e vai preencher, tá bom? É um exercício. Então, nesse exercício, nós temos que encontrar os erros nas frases e corrigir. Vamos lá? Ó, they are your friends, do they? Então, como é que a gente faz isso? Vamos analisar a frase. Olha, qual é o verbo especial? O verbo é are. Tem que ser o mesmo verbo, só que com o sinal trocado. Aqui ele é afirmativo. Então, aqui eu preciso da negativa do are. Então, tem que ser aren't they. Tá bom, gente? Beleza. Próxima. Mary can't go to the party. Olha lá, can't é um verbo modal. Então, ele é o verbo especial. Can't está na forma negativa. Eu preciso do can't na forma afirmativa aqui. Ai, meu Deus, mas não tem. Tá afirmativo, mas não é o can't. Então, vou tirar isso aqui e vou falar can she. Ok. Vamos lá. Tom was... Opa, esse A tá demais aqui. Tom was your neighbor. Was é o verbo to be. E ele está afirmativo. Eu preciso do was aqui.
Ah, nossa, aqui é verbo to be também, mas não é no mesmo tempo verbal. Então, eu tenho que trocar, substituir. Tá até negativo, bonitinho, mas ele tá no presente. Eu preciso do passado. Então, fica wasn't Tom, tem que ser he. Ok. Your parents arrived late. Opa, não tem um verbo especial. Não tem um verbo auxiliar, não tem modal, não tem verbo to be. Mas eu tô vendo que o verbo aqui termina com ed. Então, é passado. Se é passado, eu sei que eu preciso do didn't. É simples assim. É passado, é didn't. Your parents é they, tá tudo certo. Então, fica didn't they. Vocês estão entendendo como a gente está fazendo? Então tá bom. Próximo. My brother shouldn't watch that film, did he? Olha lá. Shouldn't é um verbo modal e ele está na forma negativa. Então eu sei que para cá tem que ser should. Ai, vida, mas não é. Tá aqui como did. Vou riscar aqui. Vai ficar should. My brother é he mesmo, né? Should he? Próxima. Mr. White is always in a good mood. Verbo é is. Tá na afirmativa, tem que ser isn't aqui. Opa, tá certo aqui. Tá certo. Então, vou continuar observando aqui. Mr. White é gênero masculino. E aqui tá she. Então, isso aqui é que tá errado. Então, fica isn't he. Ok. You and your friends ate at the diner, were you? Olha lá. You and your friends ate. Ate é o passado irregular de eat. Então, eu sei que aqui precisa ser didn't. Precisa ser, gente. Então, risca esse were e fica didn't. You and your friends. Vira you mesmo, né? You no plural. Próximo. Your father gave you this cell phone. Gave é passado, então tem que ser didn't aqui. Opa, tá didn't aqui, tá certo. Your father é uma pessoa só, gênero masculino, tem que ser he. Tá? It. Então risca aqui, fica didn't he. Próxima. Tina doesn't go to the gym every day. Vocês repararam que quando a frase está na forma negativa, eu não passo aperto. Por quê? Porque mesmo no presente simples e mesmo no passado simples, essa frase tem um verbo especial. Olha lá, doesn't go. Então, esse doesn't, que está na negativa, precisa virar does. Ah, e aqui está na negativa. Eu tenho que tirar esse not aqui, ó. Tina é uma menina, então é she mesmo. Did she? Ok. That's your car. Ok, that's, isso aqui é o verbo to be, né, gente? É o is que tá na forma afirmativa, então eu sei que aqui tem que ser isn't e não aren't, né? Então vou riscar o aren't e vou escrever isn't. That é aquele, é singular. Então, isn't it? Beleza, gente. Agora, a atividade da aula que vale nota de asa, então não deixem de entregar. Tem um exercício como esse, vai ser lá no Book Widgets, tá bom? Porque no Book Widgets dá para você fazer correção de frase sem ter que escrever a frase inteira. Você só vai clicar no pedaço da frase que está errado e escrever certo. É bem mais prático. Além disso, nós temos um outro exercício em que você vai ter que completar as frases com as suas tag questions. Então, tem um quadro com todas as tag questions de todas as frases, tudo embaralhado, e você vai colocar cada tag question no seu espaço, no melhor espaço, tá bom? Não é nada complicado, tenho certeza de que vocês vão bem. Eu não coloquei as respostas, mas eu deixei o formulário aberto para vocês editarem depois de concluído, tá bom? Então, pode enviar, olhar, ver que estava errado, voltar e tudo mais.
Combinado, gente? Então tá bom. Não deixa de clicar em enviar e mandar o formulário, tá? See you online.